Então, nós continuamos aqui no exercício. Novamente, estamos com a tabela de incidentes aberta, né? Para chegar aqui, vamos lá. Incidente, ponto list. Damos um Enter, tá? Ele vai carregar a tabela de incidentes aqui com todos os registros, né? Boa. Então, estamos aqui. Vamos abrir um registro especificamente. Vou abrir esse primeiro registro aqui. Ok, e abriu aqui pra gente, tá bom? Então, nós vemos alguns campos aqui. O primeiro deles é o reference. Então, o reference, quando ele não está preenchido, tá? Ele fica dessa maneira aqui, ó. Aí a gente tem o service, ele tem uma parte de pesquisa aqui, né, que você consegue adicionar. A gente consegue dar uma olhada nessa lista, aparece essa tela aqui, né? Basicamente para a gente selecionar o serviço, então ele puxa os dados de outra tabela, basicamente, né? Nesse caso aqui ele está puxando na tabela CMDB, CI Service, tá? Então eu consigo selecionar. A partir do momento que eu preenchi ele, ele tem o preview. Ele mostra o preview aqui pra gente e a gente consegue ver os dados lá com mais detalhes aqui, lá da outra tabela, tá bom? A gente consegue acompanhar por aqui. Um outro tipo de campo é esse daqui, ó, que é um drop-down que a gente clica e ele aparece as opções, né? Então a gente consegue acompanhar por aqui as opções, enfim, trocar as opções e assim por diante, né? E aí a gente consegue fazer toda a correlação dos canais, por exemplo, aqui nesse caso, né? Continuando aqui, eu peguei um outro chamado porque aquele já estava encerrado, então o padrão aqui do ServiceNow é bloquear alguns campos, tá bom? Esse daqui está com os campos liberados, fica mais interessante para a gente ver aqui como funciona. Então a gente já viu referência, que são os tipos de campo que dá uma lupinha, depois que a gente coloca a informação, eu tenho ali embaixo, o do lado dele, né, o easy. O campo tipo true ou false é esse daqui, ó, ele fica dando check, você põe ou tira ele, basicamente, tá? Dá um check. E aqui a gente tem o campo tipo data. Esse no caso aqui ele é date time, tá? Então a gente consegue colocar uma data e uma hora específica, tá? Só dar um checkzinho aqui também que ele funciona. Basicamente esses são os tipos principais de campos. Aqui a gente tem o formatter. Então o formatter vai ajudar a gente aqui a fazer o atendimento, né? Vai mostrar aqui o log do que aconteceu. Se a gente escrever uma informação, por exemplo, nesse campo, atendendo o chamado. Estou atendendo esse chamado, ó, vou dar um post. E daí fica a informação aqui, ó. Quem foi que fez? No caso foi eu. Eu coloquei a informação atendendo o chamado. Ele foi uma nota de trabalho, né? Esse tipo de campo. Exatamente a hora que eu coloquei. E daí eu posso aqui colocar a informação. Aqui tem um rastreamento, né? Dos tipos de campo que ele acompanha basicamente. Eu posso fazer. No caso aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar um participante do grupo, colocar o white user e vou aqui ó, com o botão direito, inclusive, ó, salvar, até para permanecer na mesma interface. E basicamente, ó, ele colocou atribuído a IT user e provavelmente tem uma regra aqui, a partir do momento que eu coloquei o atribuído a, ele troca o estado, né, de new para em progresso, porque daí com uma pessoa atribuída ele passa a entender que esse chamado está em atendimento de fato. Então o formatter vai ver, mostrar todas as atividades, inclusive aqui, ó, adicional comments. Aqui eu estou falando com o cliente, né? Ele é customer visible esse campo. Oi, estou atendendo. Oi, escrever aqui. Estou atendendo ao seu chamado. Coloquei um post aqui, ó. E também ele mostra aqui que ele é adicional comments, customer visible, né? A gente sabe que ele é. E aí pode ter todo o histórico de mensagem, as trocas de mensagem aqui específicas com o usuário, tá bom? Bom,
Depois do Formatter, a gente tem que ver o Form Designer. Então a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito, configure, Form Designer. Ele vai abrir uma outra tela aqui pra gente. Então, estamos aqui no Form Designer, basicamente ele tem essa estrutura. Aqui tem os campos, né? Eu posso colocar novos tipos de campo, um campo de Active. Aqui mostra a tabela, qual visualização que eu tô, né? Qual tipo de visualização. E aqui eu faço, por exemplo, a configuração dos campos, né? Então aqui, ó, no solicitante, ele tem até um código JavaScript que pega o solicitante de maneira automática e faz uma referência à tabela de usuários, né? Daí aqui eu posso fazer certos padrões, por exemplo, eu colocar o campo como obrigatório, como apenas leitura, né? Então tem várias coisas, assim como simplesmente alterar a ordem deles. Ó. Vou voltar aqui no padrão que estava, colocar o number em primeiro lugar. E vou salvar aqui. E ele salva essa visualização, a gente já vai ver. E aqui tem as seções, né? São os blocos aqui, basicamente, né? Então tem a seção aqui que divide, as notas, os registros relacionados, a informação de resolução, né? Que a gente tudo vê lá, mas de uma outra maneira, um visual mais apropriado para o atendimento do chamado, né? Só voltando na aba anterior que a gente estava, então aqui eu vou fazer a atualização para ver como ficou, se o number foi para primeiro lugar, eu fiz um salvar ali, então atualizou o number, né? Então toda essa relação aqui de ordem de campos que eu posso fazer alteração, né? E daí a gente pode fazer a dinâmica, adicionar novos campos por aqui também. Aqui embaixo a gente tem as listas relacionadas. As listas relacionadas vão conectar a gente com outras tabelas, né, especificamente. Aqui, por exemplo, a gente está olhando que tem um SLA, ou seja, da tabela de SLA, que está relacionado aqui especificamente com esse chamado. E o SLA aqui está muito vencido, né? Deu 48.000%, basicamente, né? Então eu posso colocar aqui, ó, itens de configuração, ou seja, será que tem um incidente, se tem um notebook que está relacionado com esse incidente? Incidentes filhos, né? Eu posso criar um incidente filho aqui que esteja relacionado. Então tem toda essa correlação que pode ser feita aqui especificamente, né? Dentro das related lists. Olhando as listas relacionadas, a gente vem aqui, ó, em configuração, configura, e a gente coloca mais uma lista relacionada, por exemplo, para poder fazer a relação. Vamos colocar attachments. Eu vou salvar. E aqui ela aparece, né? E eu posso fazer novas relações utilizando todas as tabelas disponíveis ali que aparecem para mim dentro do ServiceNow. Então é bem interessante isso daqui que vai criando relações entre tabelas e fica mais fácil de eu rastrear o que aconteceu, quem foi impactado, quais grupos, quais usuários, né? Ao longo do curso aqui a gente vai ver vários formulários que tem bastante listas relacionadas especificamente, tá? Bom, e aqui a gente tem os templates. Aqui, ó, eu posso adicionar os templates. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu faço um novo template, ó. Vou colocar. Pô, vou colocar aqui, ó, template de teste. Ok? Coloquei o template de teste na tabela acidente, ele está ativo. Daí eu posso trocar as informações. Ó. Vamos colocar que veio por e-mail. E vou colocar aqui na descrição. Esse é o template do curso Dev Now. Posso colocar aqui. Vamos colocar um comentário para a pessoa. Seja bem-vindo. Estou iniciando o atendimento. Estou iniciando o atendimento. Ok, então ficou vários campos aqui, alguns ele já traz automático, né, porque ele está entendendo que esse é o padrão aqui de chamado. Eu vou dar um submit, ó. E aí quando eu clicar aqui, ó, no template, então eu venho aqui para ele aparecer ou desaparecer, basicamente, né, no toggle template bar. E eu clico aqui o template de teste
e ele foi aplicado. Em quais campos ele foi aplicado, ele coloca esse checkzinho, tá vendo aqui do lado, ó? Olha lá, esse é o template do curso DevNow. Olha lá. Seja bem-vindo, estou iniciando o atendimento, só dá um post, coloco as informações, posso colocar distribuição para mim mesmo. Então isso facilita aqui meu dia a dia, né? Para ficar atendendo o chamado, vou salvar, deixar da maneira como está aqui, e eu perco menos tempo atualizando um por um desses campos, basicamente, né? Eu consigo atualizar vários campos de uma vez, seguindo o padrão do meu atendimento. Então o template facilita a vida do atendente. Bom, vamos ver aqui os botões agora por último que nós aprendemos. Então, os botões, clicando no menu de contexto aqui em cima, a gente consegue ver, né, quais são os botões específicos. Vou abrir aqui um outro incidente só para a gente ter essa visão. Então, eu estou aqui com outro formulário aberto, tá bom? Aqui mostrando para vocês. E daí eu vou alterar a subcategoria para DHCP. Vim aqui com o botão direito, dei um save, ele altera e continua nessa página. Se eu alterar aqui para DNS e der um update, ele volta para a página anterior, tá bom? Então, basicamente, funciona esses dois, né? O save e o update, de qualquer diferença deles é exatamente essa, né? Aqui vou ter outros botões que estão relacionados com o atendimento, né? Seguir esse chamado para me acompanhar as modificações, né? Ele abre uma página de conversação com quem está aqui responsável por chamado e quem precisa acompanhar. Eu posso resolver o chamado, posso deletar, né? Aqui do lado nós temos a setinha para passar para o próximo, enfim. E daí a gente consegue acompanhar dessa maneira, né? Os botões podem estar aqui no menu de contexto, esses daqui são botões também, né? Ou aqui, basicamente, onde a gente consegue acompanhar o que está acontecendo de fato no atendimento, tá? Então esses são os principais botões, a gente viu alguns outros, né? Mas ao longo do curso a gente vai utilizando eles, eu sempre vou fazendo com calma aqui, vocês podem acompanhar o atendimento e como que funciona essa relação aqui com botões.